Todos, estamos aqui com a presença do candidato a vereador da comarca de Ipatinga, Joel Souto. É uma satisfação recebê-lo, desde já quero agradecê-lo por despender seu tempo para a gente, né? E a porta do CETABA está sempre aberta para ti, então seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Mário, fique à vontade. À vontade. eu tenho essa liberdade em função de sermos amigos de infância, né? Bastante tempo. Então, para mim, continuará sendo o Marinho. Eternamente o Marinho, tá? Ok. Marinho, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Em função de termos essa oportunidade de conversar sobre a nossa comunidade. Eu tenho 58 anos de idade, em uma família desbravadora de Ipatinga. Para você ter uma ideia, o meu avô foi o primeiro comerciante, segundo os relatos históricos, né? Inclusive registrado em livros históricos da cidade. O meu avô foi o primeiro comerciante de água limpa. Água limpa, o primeiro nome de Ipatinga, né? A minha avó, a primeira mulher de Pedra Mole, que foi o segundo nome de Ipatinga. A minha mãe, a primeira bebê de colo da Vila Ipatinga, terceiro nome de Ipatinga. E aí, quando Ipatinga passou a se chamar realmente Ipatinga, o meu pai teve a oportunidade de ser um dos primeiros bilheteiros ali da Estação Memória, né, da Estação Ipatinga, que hoje é a Estação Memória, para a qual ele empresta o nome. Hoje é a Estação Memória Zésa Souto. Então, eu venho de uma família tradicionalíssima em Ipatinga e disposto a servir realmente a nossa comunidade. Então, eu estou aqui hoje com muita alegria, com muito prazer, né, estando aí disposto a falar por quê, né, desse desejo de servir a nossa comunidade através da política, que para mim é o principal instrumento para que a gente possa realmente estar trabalhando essa questão das injustiças sociais. Perfeito. Então nós precisamos rever esse conceito. Política nós devemos discutir, sim. O eleito é através da política. E é ele quem vai governar a nossa vida. Vai governar a nossa vida na saúde, na educação, no esporte, no lazer, na cultura, em todos os instantes da nossa vida em sociedade. Então, nós precisamos discutir a política. Porque a política bem discutida, ela nos leva a caminhos que nós podemos estar trilhando e traçando como bons caminhos. Quando você não discute a política, você deixa a política exatamente para quem gosta dela. E muitas vezes, nós, por termos tido esse conceito tão trabalhado na nossa infância, na nossa juventude, agora na fase adulta, muitos de nós dizem assim, não vou mexer com política não. Não vou mexer com política, e aí, como nós temos temor de Deus na nossa vida, principalmente como cristãos, a gente acaba deixando a política ser discutida e vivida por quem muitas vezes não tem o coletivo como meta de vida, o bem-estar da coletividade como meta de vida. E aí, meu amigo, a gente dá um passo para trás e essas pessoas que não têm o menor comprometimento com o coletivo social dão 10 passos para dentro, porque eles sabem que ali é que está a regência da nossa sociedade. É ali que se elaboram leis, é na política que você vai definir como a sociedade vai estar caminhando, para o bem ou para o mal. Para o mal, perfeito. Embasado nisso, tem alguns projetos seu aí, ó. O seu primeiro compromisso, vamos falar sobre cada um deles. Sim. Fique à vontade aí. Elaborar leis. O meu primeiro compromisso será sempre com Deus. Perfeito. A partir de estarmos embasados em Deus, vivendo uma vida, não apenas falando em Deus, porque falar em Deus às vezes é muito fácil. Agora, viver o que a palavra de Deus determina para nós é que é o grande desafio. Primeiro, amar o próximo, mas amar o próximo como a ti mesmo, né? Querer o bem ao próximo, cuidar de órfãos e viúvas. Muitas vezes elaboram-se leis onde o órfão e a viúva é apenas lembrado, mas a prática ali a gente fica até um pouco assustado mesmo. Eu digo assustado,
Existem leis que são feitas pensando no órfão e na viúva, e, na verdade, a execução delas são leis que ela nunca alcança o seu objetivo, porque na gênese dela, o órfão e a viúva foram esquecidos. Quando a Bíblia fala de órfãos e viúvas, ela não está se referindo àquele que não tem pai e não tem mãe, ou àquele que não tem um marido, ou aquela que não tem um marido, ou aquele que não... Não é isso. Órfãos e viúvas, biblicamente falando, são aqueles que mais dependem da atenção da sociedade. E no caso nosso, da atenção do poder público. Então nós precisamos elaborar leis e pensar não apenas na lei fria, na letra fria da legislação, mas pensar exatamente naquilo que ela pode proporcionar de melhor para aqueles que mais precisam da sociedade. E é para isso que nós estamos nos colocando como candidato ao poder legislativo em Ipatinga. Você mencionou ali a assessoria à comunidade, né, na busca de soluções. Uma coisa interessante que está sendo muito comentado, e até eu acompanhei, né, o debate dos prefeitos da cidade aqui. Sim. E a questão das pessoas em situação de rua. Isso é um problema seríssimo. Bastante sério. É um problema seríssimo. E que o parlamento, os parlamentos, eu não digo o parlamento de Ipatinga, mas os parlamentos precisam se debruçar sobre isso de maneira responsável, porque eu não acredito em solução fácil. Eu não acredito em solução fácil para nada. Eu acho que tudo passa por uma ampla discussão. Os agentes sociais, os atores sociais precisam ser convocados a estar discutindo para que a gente possa chegar a soluções que a sociedade busca. Morador em situação de rua, cidadão em situação de rua, é um problema fácil de ser resolvido? Não. Ele passa pela vontade do cidadão, ele passa pela atuação firme do Estado, ela passa pelos equipamentos sociais à disposição desta comunidade, que hoje muitos deles são invisíveis. A sociedade faz de conta que não existe, e quando, na verdade, eles precisam de uma atenção mais que especial. Eu não estou dizendo para dar boa vida, não, porque morador em situação de rua não tem boa vida. E, às vezes, a gente vê a própria sociedade dizendo, esse cara tá bom para trabalhar, esse cara tá bom para fazer alguma coisa e tá aí, né, vivendo dessa... Ali não existe boa vida. O que existe no morador em situação de rua, e olha que eu ajudei a criar os Conselhos de Segurança Pública de Ipatinga. E um dos motivos que levou né, a criação dos Conselhos de Segurança Pública, um dos motivos era o aumento exatamente de morador em situação de rua. Porque a situação de rua daqueles cidadãos, ela nos coloca numa reflexão constante. O que levou a pessoa a estar naquela situação, os danos sociais que a sociedade experimenta, a situação do morador que está da calçada para dentro, porque ele muitas vezes é intolerante àquela situação do morador que está naquela condição, né, de vulnerabilidade social. E aí nós vamos fazer um estudo mais aprofundado dessa situação. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles. E muitas pessoas que estão em situação de rua hoje, elas não estão porque querem estar. Elas foram jogadas naquela situação e não tem como sair dali. Então daí a importância de todos os atores sociais estarem envolvidos nessa discussão para que nós possamos realmente chegar a um denominador comum. E eu acredito que é uma situação que, lamentavelmente, a nossa sociedade ainda não está preparada nem para discutir. O que dirá conviver? A questão toda, João, o mal nosso é trabalhar na remediação e não na prevenção. Você viu um lá naquela situação, um só, deixou. Então que se assustou, chegou nesse nível que está hoje. É tipo a Cracolândia lá de São Paulo, né? Sim, sim. Você esteve lá, né? Sim, eu estive lá. Então, e outra coisa, nós temos aqui a figura do usuário e do
criminoso. Está camuflado ali. Do próprio traficante, né? Está camuflado ali. Tem pessoas que estão foragidas, está ali no meio, porque fica camuflado, porque não tem documento. E a polícia nem mexe com eles. Mas aí nós temos um problema com relação a algumas situações sociais. Nós precisamos transformar políticas de governo em políticas de Estado. Porque o governo passa. Um vem, o outro vem. A cada 48 meses, a gente substitui o governo. Precisamos transformar políticas boas de governos em políticas de Estado. E aí, por que não fizemos uma legislação, ou por que não fazermos uma legislação que faça com que o agente político ele possa cumprir, independente de quem esteja no poder ou no mandato? E aí, né? E falando em educação, você como, né, vereador, como você pode trabalhar a educação do município de Patinga? Que a informação chegou para mim de uma diretora de escola que o nível da educação do município está ruim, tanto o nível quanto a questão do salário dos profissionais da educação. Marinho, eu digo que a educação é o pilar de toda a pirâmide social. O professor, ele é e continuará sendo eternamente o principal profissional da sociedade. Por quê? Nenhuma outra profissão existe se nós não tivermos a figura do professor. E por que não trabalhar essa valorização do profissional da educação? Quando eu digo, a gente até fala professor, mas na verdade a educação ela é uma rede. Né? Ali a gente tem, eu prefiro trabalhar a figura do educador, porque aí você tem desde o zelador até o diretor, todos ali fazem parte da educação. Né? Uns contribuem, cada um contribui, cada profissional ali do setor, sistema, né? Cada profissional do sistema, dessa engrenagem, ele contribui de uma forma efetiva para que, ao final, você possa ser chamado de doutor. Né? Tudo passa pela mão do educador. Então, nós precisamos ter uma atenção diferenciada, realmente diferenciada para o profissional da educação. Não tem como você trabalhar a educação. Primeiro, como é que você trabalha uma boa educação com o funcionário desmotivado? E eu não estou falando apenas de salário, não. Eu estou falando de um sistema que precisa ser revisto. E muitas das vezes não revêem porque falta vontade política. Não revêem porque é muito caro. Não. A gente não pode entender a educação como gasto. A educação precisa ser encarada, principalmente pelos nossos representantes, como investimento. Mas olha só, desde quando eu tinha cabelo, tem muito tempo, né? Eram as três bandeiras de todos os representantes. Pode ser vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, presidente, senador. As três bandeiras no passado eram saúde, educação e moradia. Aí como aumentou o número de habitantes, aumentou a violência, eles tiraram a palavra moradia e colocaram segurança. Saúde, educação e segurança. Sim. Essas pessoas são eleitas, e todas com a mesma bandeira. Então, por que até hoje a saúde está uma porcaria, desculpa a expressão, a segurança nem se fala, a educação pior ainda. Se todos têm o mesmo foco, o foco é só para ser eleito, mas depois que é eleito, não fazem. Porque na minha concepção, aqueles que estão lá no poder, lá em cima, ele não quer um povo culto, educado, inteligente. Ele quer pessoas onde você é marionetes. E pode manipular, dar uma bolsa aqui, uma bolsa colar, e o cara ri à toa. Então é o que nós estamos vendo, né, hoje, há muitos anos. A turma de marionetes. No passado, por exemplo, nós só tínhamos um canal de emissão de TV que a gente acreditava fielmente no que eles falavam. Nós éramos marionetes. Hoje, com o avanço da tecnologia, muitas máscaras caíram, né? E falando em segurança, como você vê a situação da segurança da cidade de Patinga? Olha, me perguntaram, me fizeram essa pergunta e estão me fazendo essa pergunta com muita insistência. O que você faria para a segurança de Ipatinga? Primeiro,
O parlamento é a representação, é o status social fiel da cidade de Ipatinga. É lá que nós temos que estar para discutir os problemas ligados à segurança. Eu não vejo como solução para a sociedade a segurança repressiva. Para mim, a segurança precisa ser uma segurança preventiva. Eu preciso ter atividades permanentes que envolvam crianças e adolescentes na questão da segurança. Meu pai, o seu Zéza Souto, o saudoso Zéza Souto, me dizia o seguinte: meu filho, menino bom é menino cansado. Hoje eu entendo o que ele falava. Que menino bom é aquele menino que tem várias atividades desenvolvidas no dia, chega no final da tarde, ele está pronto para tomar um banho, jantar, e como ele está muito cansado, o que vai acontecer com ele? Cama. Cama, vai dormir, né? Então, eu tenho essa premissa comigo. A melhor segurança é a segurança preventiva. É por isso que um dos projetos que nós queremos desenvolver, sendo eleitos vereadores, é o Segurança Preventiva. Com o seguinte nome: prevenir é o melhor remédio. Porque aí eu pego as crianças, os adolescentes, envolvo em atividades de terapia ocupacional o dia todo, porque uma parte do turno eles precisam estudar. No contraturno, eles precisam ter atividades. Atividades desportivas, atividades culturais, atividade de entretenimento, porque aí sim eles vão estar em movimento constante durante o dia, não vão ter tempo para estarem envolvidos com as drogas ilícitas, por exemplo, e vão dar a alegria que as famílias tanto esperam de crianças e adolescentes. Realmente, com relação a motivação do profissional não é só questão de salário, é a estrutura das escolas. A outra denúncia é que não tem ar-condicionado nas escolas. Uma cidade onde a temperatura média é 30 graus, 35 graus. Como é que você vai ministrar uma aula com 40 alunos na sala de aula sem uma climatização das escolas? Eu tenho, inclusive, comigo a seguinte visão a respeito de Ipatinga. Em Ipatinga, climatização de ambientes e climatização do transporte coletivo não é luxo, é necessidade básica da nossa comunidade ipatinguesa. Porque o nosso clima aqui realmente faz muito calor. E como é que você pega 40 crianças e coloca dentro de um espaço de alguns metros quadrados? Realmente é desumano. E nós precisamos estar pensando isso com mais profundidade, para que a gente possa efetivamente dar aos profissionais, tanto da educação quanto dos outros setores da administração pública, o conforto e a comodidade que precisam para que realizem um trabalho realmente de qualidade na prestação do serviço público à nossa comunidade. Você mencionou sobre a questão da climatização nos ônibus, né? E falando em ônibus, me lembra mobilidade urbana, que está um caos em Ipatinga. Como se vê essa questão, o que pode ser feito? A mobilidade urbana em Ipatinga, eu acho que é um caos. O trânsito de Ipatinga é um caos. E nós precisamos nos debruçar, enquanto representantes da comunidade, nos debruçar mesmo, com muita seriedade, com muita responsabilidade, sobre essa situação da mobilidade urbana em Ipatinga. Para você ter uma ideia, em 2010, eu tive a oportunidade de ser secretário executivo, e acumulei o cargo de secretário executivo, secretário de governo e secretário de comunicação social da prefeitura de Ipatinga. Em 48 dias, nós conseguimos resolver um problema seríssimo de mobilidade que tínhamos para os cadeirantes que não tinham condições de vir ao centro de Ipatinga para exercer o seu direito de ser consumidor. Por quê? Porque na Avenida 28 de Abril, que era o principal centro comercial de Ipatinga naquele momento, o cadeirante tinha dificuldade de subir e descer a própria calçada. Não tinha uma rampa? Não tinha rampa. Até 2010, até maio de 2010, em Ipatinga não existia rampa para o portador de deficiência física. Que era uma pessoa invisível também. Que acaba sendo uma pessoa invisível para a nossa sociedade. Nesse período em apenas 48 dias, nós fizemos um bem bolado entre os secretários e eu perguntei para eles: vocês querem apenas passar por aqui, por esse curto período de tempo, ou vocês querem deixar uma marca realmente para a cidade? Não, nós vamos deixar uma marca. Então nós fizemos um acordo entre nós que tudo que nós fôssemos fazer,
nós enxergaríamos como um dia a menos. Porque nós fomos a primeira administração que entrou com prazo de validade para sair, né? Assim, em um prazo tão curto de tempo. Em 48 dias, nós conseguimos construir em todos os cruzamentos da Avenida 28 de Abril a rampa de acesso para os cadeirantes. Então, é um legado que deixamos para a cidade. Uma coisa tão simples, cara. Tão simples de fazer. Mas só que eu penso, muitas vezes, quem tem um poder da caneta, mas ele não tem um profissionalismo, não tem competência, não é técnico para fazer aquilo ali. Voltando à questão da mobilidade urbana, tem um projeto de lei aí, que eu estava lendo, não aqui em Minas, né? Eles não estão aceitando, não vão aceitar que o motorista de ônibus exerça as duas funções, de motorista e cobrador. Eu tive uma experiência interessante nesse sentido, tá? Que eu quero falar depois, assim que você terminar a dia. Né? E com relação a essas bicicletas motorizadas. Barulhentas. O que você pensa nessa questão? Horríveis. Né? Vamos Horríveis. fazer um trabalho porque está causando muito acidente, mortes, danos a todo mundo. Eu vou falar sobre as bicicletas também. Mas antes, eu queria falar sobre algumas situações do nosso trânsito que poderiam ser resolvidas se tivesse boa vontade política para a gente discutir o assunto e chegar à solução que eu entendo viável. Veja bem, nós temos o IFMG, Bairro Veneza. Nós temos um grande número de pessoas que frequentam ali. Nós temos uma creche Peniel ao lado. E no horário de 17h30, aquilo vira um verdadeiro caos. Quer uma solução para aquilo ali simples, rápida, viável e objetiva? Por que que o Instituto Federal de Minas Gerais do Bairro Veneza tem a saída apenas para um lado? Parou para pensar nisso? Por que ele só sai em direção à Avenida Macapá? Por que nós não pensamos ali uma saída estratégica também para o Novo Centro, para a Avenida Londrina? É vazão. Nós precisamos rever essa questão da vazão do trânsito ali no IFMG, porque está um caos. Você vê aquela questão... O pessoal do Morro do Sossego entra, desce, o pessoal que está chegando do serviço no centro sobe, o pessoal do IFMG quer sair, a creche também quer... Aí vira um caos. Justamente. Nós precisamos repensar alguns momentos, algumas situações, que eu tenho a convicção comigo de que o Parlamento de Ipatinga precisa assumir a sua função de debatedor desse tipo de situação na cidade. Ou a gente encara os problemas de frente, ou nós não teremos solução para nenhum deles. Solução fácil não existe para nenhum problema. Nós precisamos estar realmente ligados e antenados na necessidade de fazer discussões sólidas, onde a responsabilidade de quem tem a função de nos representar seja realmente cobrada. É por isso que a gente precisa estar atento àqueles que nós vamos colocar para nos representar na Câmara Municipal. É lá que o debate precisa ser feito, para que se chegue a essa solução buscada e clamada pela nossa comunidade. Porque tem muitas... Ô, Mário, a gente precisa... Tem algumas coisas em Ipatinga que realmente precisam ser explicadas. Você fez a pergunta das bicicletas. As bicicletas são uma realidade. A sociedade ela sofre esse processo de mutação permanente. E se existe uma coisa que a gente tem que ficar atento, são as mudanças. Porque elas vão acontecer todos os dias. E qual é a função, qual é o papel do legislador? Elaborar leis que realmente atendam essa necessidade dessa mudança constante que a sociedade tem. Então nós precisamos de regulamentação. Nós precisamos regulamentar. Por exemplo, o uso dessas bicicletas. Por que essas bicicletas precisam ser tão barulhentas? Vamos conversar sobre isso? O meu sogro... E os EPIs? E os EPIs? E os equipamentos de proteção individuais que precisam, né, ser utilizados. O meu sogro, ele tem alguns problemas de saúde, porque já está idoso, né? E assim devem acontecer em várias outras famílias de Ipatinga. Você já imaginou uma bicicleta daquelas passando
na sua porta 30, 40, 50 vezes, porque geralmente elas são pilotadas por adolescentes. A maioria deles. Que não tem muita responsabilidade. Eu vou falar, né? Não tem muita responsabilidade e não tem muita noção. Tempo, espaço e empolgação total. Isso, empolgação total. Então, os adolescentes pegam essas bicicletas e querem fazer, para eles é uma festa. Para a gente é um incômodo muito grande. Eu não posso pilotar uma moto, eu piloto uma bicicleta. Eu vou pilotar uma bicicleta. Sem estrutura. Então, a gente precisa realmente, como representantes do povo, no parlamento, sendo eleitos, ter essa responsabilidade de atender essas demandas, essa solução para as demandas que a sociedade tanto precisa. Ok, você falou em idoso, autista. Idoso vai reportar saúde, doença. Como é que está a nossa saúde aí? Eu tenho... projeto para a saúde, alguma coisa voltada para essa área? Eu tenho no idoso o meu futuro. Assim como você também estamos chegando, estão descendo a rampa já descendo a rampa. Até os 50 é expectativa de vida, né? Depois passou dos 50 só Jeová, né? É legado que nós precisamos pensar em deixar. Mas os idosos, para mim, eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito especial com o idoso. E aí, eu penso em algo que faça com que os idosos estejam em constante movimentação. E aí, eu tenho uma proposta também para os idosos. Nós precisamos chamar as famílias e dizer para eles, olha, quem ama, cuida. E quem ama, cuida é o nome da nossa proposta. Nós precisamos fazer com que os nossos idosos tenham atividades físicas permanentes na cidade. É preciso que vire rotina. E quando eu envolvo o idoso em atividades físicas regulares, eu desafogo, por exemplo, uma UBS. As unidades básicas de saúde passam a ser menos frequentadas por eles, porque o sedentarismo ele leva a algumas doenças naturais para o ser humano. Então, eu pretendo fazer desse projeto, desse programa, Quem Ama, Cuida, uma proposta interessante direcionada aos idosos, para que eles tenham movimentação constante, movimentação regular. E eu quero chamar algumas empresas para que a gente tenha essa atenção com o nosso idoso. E não é uma proposta mirabolante, não. É possível fazer. Eu preciso apenas que me deem um monitor e a gente tem, então, condições de fazer atividades físicas com os idosos a partir das 6 horas da manhã, das 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, porque quem exercita cedo passa o dia todo com uma disposição muito maior até para enfrentar o dia a dia. Hoje tem parceria com as faculdades, né? Parceria com as faculdades. Educação física, faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia. Então, quer dizer, é uma forma até de estágio para essas pessoas. Estágio para essas pessoas. É possível fazer. E nós Basta vamos chamar, querer, né? E nós vamos chamar o executivo, nós vamos chamar as empresas para que a gente realmente dê aos idosos essa atenção. E vamos chamar as famílias também. Olha, incentive o seu idoso a estar participando desse tipo de programa. Porque quem ama tem que cuidar. E quem ama, cuida. Então, nós precisamos levar conhecimento. Chamar as famílias, fazer palestras. Outra coisa que nós precisamos... E aí eu acredito que será uma função do poder público. Nós precisamos fazer com que o poder público passe a ter mais atenção com a educação para a vida. O que seria isso? Nós precisamos fazer campanhas de conscientização permanente para a sociedade sobre várias questões que muitas vezes a sociedade precisa saber, mas ela não tem acesso. Então nós temos que usar todos os instrumentos que o poder público tem acesso, rádio, televisão, jornal, as mídias sociais, para que nós possamos levar conhecimento sobre todos os aspectos para a nossa comunidade. Esse é um projeto. Por isso eu criei esse podcast com esse objetivo. Levar informações à comunidade com linguajar mais simples, né? É um serviço de utilidade pública, né? Porque perecemos por falta de conhecimento. Falando em levar conhecimento à comunidade, nós lançamos uma campanha em 2012 para 2014. Nós lançamos uma campanha em Ipatinga, que é a campanha Evite Dar Esmola. Não dê esmola, dê oportunidade. Dê oportunidades.
E foi uma campanha que teve um êxito muito bom em Ipatinga. Nós tivemos a possibilidade, porque o que acontece com a pratinha, com a esmola que você acaba colocando na mão do pedinte? Vira pedra. Ela vira pedra de crack em menos de meia hora. Então nós precisamos retomar atividades como essa. E o poder público tem uma função fundamental no apoio. É claro que a sociedade civil precisa se organizar, porque essa foi uma iniciativa da sociedade organizada, dos próprios CONCEPs, né? Então nós precisamos retomar essa discussão. Nós vamos discutir a questão das campanhas educativas para Ipatinga. E a questão, Joel, do educação, porque o pessoal acha que o trânsito é só, quem é responsável pelo trânsito é só os motoristas, né? Então, se educar desde a infância lá, normas de trânsito, orientação para o molecado, para a nova geração, já vai surgir uma geração mais educada com relação em todos os sentidos, né? Ensinar a lei de trânsito nas escolas. Eu tenho para mim que uma criança, a Bíblia fala, ensina um menino o caminho que deve andar. Eu acredito que a melhor forma de termos um trânsito realmente com pessoas educadas para esse relacionamento, que é um relacionamento em muitos momentos conflituoso, a melhor forma é nós termos realmente nas escolas um momento para a discussão do trânsito. Nós precisamos fazer isso. Agora, como fazer? Nós vamos ter que discutir isso no parlamento. Tem um trabalho que a Polícia Militar faz, de vez em quando, faz com... Educação para o trânsito. Isso. Mas nós precisamos intensificar. Continuamente. E precisa ser algo mais contínuo. E, de repente, a gente vai conseguir, através de parcerias, né, fazer com que essas informações cheguem de maneira mais efetiva às nossas crianças. Eu não acredito num trânsito com uma boa educação sem que tenha essa participação direta das nossas crianças, dos nossos alunos. E outra coisa, a partir da creche. Lá no prezinho mesmo. É a partir do prezinho. Primeiro período em diante. Para que ele chegue lá, quando ele for um motorista, ele já tem pelo menos noções básicas do trânsito. Eu sou defensor dessa ideia. É fundamental. Já outro ponto interessante, você mencionou aí dos pedintes, mas vamos voltar em dois setores. O albergue, né? Aquela praça Caratinga, depois que o albergue foi por ali, acabou a praça. Antigamente eu tinha o privilégio de fazer a área de lazer naquela praça, os pais levavam os filhos para aprender a andar de bicicleta, de skate, de patins. Hoje você não tem condições de usufruir de um espaço público. E você mencionou nas áreas de lazer, eu vi no seu projeto lá. Sim, eu tenho como reavivar isso. Uma das propostas, o programa Praça Viva, também dentro do projeto Realiza e Acontece. Porque eu estou chegando agora para a política como candidato, mas já tem 30 anos que eu estou fazendo assessoria, consultoria para prefeitos, vereadores, né? Então, agora eu estou chegando como candidato. Por quê? Até aqui, tudo que eu fiz foi pela minha vontade. Agora eu estou buscando que eu seja autorizado pelo eleitor a falar por ele. Isso vai fortalecer muito aquilo que nós já fazemos. E uma das propostas é o Praça Viva, que é a gente pegar os nossos artistas, que muitas vezes carecem de espaço para desenvolver o seu talento, mostrar aquilo, né, mostrar aquilo que fazem. Então nós vamos pegar o artista, dar a ele essa oportunidade em várias praças da cidade. A ideia é que a prefeitura encampe a ideia, né? A gente vai começar da forma como pudermos, né? Mas que que a prefeitura encampe essa ideia e a gente consiga fazer com que os artistas estejam nos finais de semana, a partir de sexta-feira, lá com o seu violão e voz, o seu teclado e voz, o sax, né? Os instrumentos de sopro, estejam lá desenvolvendo a sua atividade artística. A comunidade, é claro, vai ser atraída para aquele ambiente, né? No sábado, nós poderemos ter outras atividades também. E no domingo, as crianças vão ocupar as praças. Então, com essa estrutura, e não é coisa mirabolante, não é coisa cara, não. Com essa estrutura mínima, nós estaremos atraindo a sociedade para o espaço que foi construído para ela. E aí, certamente,
aqueles que querem usar aquele espaço para outras atividades maléficas para a nossa sociedade, eu acredito que vão ter que buscar outras formas e outras ocupações para a sua própria atividade. Então, e nós precisamos entender que o parlamento é a representação de todos nós. Então nós precisamos trazer para o parlamento a discussão disso. Foi construído o dinheiro público, o dinheiro do público foi gasto, e qual a utilização que o Poder Executivo está dando para aquele espaço que foi construído para o público. Então nós precisamos chamar todos os atores e dizer, olha, nós precisamos pensar a cidade como um todo. Ok, já que você está pensando em segurança, nós tocando nos bastidores, falando sobre a GCM, Sim. que é a Guarda Civil Municipal de Patinga. Já que ela chegou com um pouco de estrutura, eu penso um pouco, mas uma coisa importante que deveria existir, que deveria começar o mais rápido possível, é a lei orgânica, exclusiva para a GCM. Hoje a GCM, o estatuto do servidor é o mesmo dela. Uma forma de motivá-los a continuar na GCM, até ocupar um cargo a mais, né? Quer dizer, então está faltando a lei orgânica, tem que analisar quem está preparando essa lei orgânica, se realmente já está tramitando na Câmara essa lei orgânica, uma forma de motivar esses profissionais. E um projeto de lei que estão tramitando é a Polícia Municipal, né? Transformar a Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal. Você pensa nessa possibilidade, como é que está? Hoje nós temos 100 e poucos GCMs, essa faixa por aí. Olha, eu acredito que a criação da GCM foi para melhorar, foi para assessorar, na verdade, boa parte da atividade que a Polícia Militar estava desenvolvendo na cidade. Eu acredito que nós precisamos aprofundar essa discussão. Eu te confesso que a segurança é um problema que nós precisamos discutir de maneira bem aprofundada, mas eu preciso me inteirar mais a respeito dessa situação da GCM, até por ser uma coisa nova, né, na nossa cidade. Nós precisamos aprofundar essa discussão e dar à GCM realmente a atenção que ela precisa e merece na cidade. É um equipamento social importantíssimo que vai ajudar muito na melhoria da nossa segurança, mas os profissionais envolvidos na situação da GCM, né, que é a Guarda Civil Municipal, precisam realmente ser estimulados a permanecer, porque senão nós vamos permanecer enxugando gelo. E na segurança pública, enxugar gelo não é lutar pela vida. Nós precisamos realmente estar antenados a essa questão de melhorar sempre a busca da segurança pública na nossa cidade. Você mencionou sobre a questão da cultura, né, esporte e lazer. Nós temos o Parque Ipanema, hoje é um ponto turístico da cidade de Patinga, e muitos anos atrás eu tinha sugerido fechar todo o Parque Ipanema. Mas vai cobrar? Não, fechar é porque ali é ponto de rota de fuga. Se o cara cometer um furto no Iguaçu, ele já chega no Jardim Panorama com mais rapidez. Se for no Jardim Panorama, ele chega no Iguaçu. Olha, eu tinha conversado com o vereador, ia fechar todo o Parque Ipanema, ia fazer quiosques todas padronizadas, certo? E aqueles que já estavam ali há mais anos, cada um teria sua quiosque, tudo organizado. Aí o que eles fizeram? Tiraram todo mundo de lá, fizeram licitação, botaram aquelas 3 bares lá. Aqueles que estavam ali há anos, 10, 15, 20 anos, não tinham condição de participar daquela licitação. E hoje, no parlamento, o parlamento é o lugar ideal para estarmos discutindo todas as demandas da sociedade, inclusive os momentos de lazer e o nosso Parque Ipanema. Eu participei dessa discussão e entendo que ela precisa ser realmente feita. O Parque Ipanema não pode ser espaço para a facilidade daquelas pessoas que querem fazer o mal à sociedade. Ali é um local de convivência, ali é um local de lazer, de entretenimento, e assim precisa ser. Agora, eu vejo, a gente tem a oportunidade de estar em Belo Horizonte, né, em Brasília, em São Paulo, e eu não vejo os parques de lá sem a limitação geográfica deles. É preciso que... E outra coisa, o momento de você fazer a limpeza de um parque, você precisa ter o parque... Aquele momento ele precisa ser realmente o momento em que o parque vai ser limpo. O Parque Ipanema
nós não temos como não temos esse disciplinamento, esse espaçamento geográfico dele definido, ali a todo momento, a todo instante, você tem o acesso. Mas será que para a administração do parque essa é a melhor proposta? Nós precisamos debruçar sobre esse assunto também, sobre esse tema também. Eu acho que o parlamento, que tem representação de todos os bairros, né? Nós teremos uma representação de todos os bairros, de todos os segmentos sociais, nós precisamos nos debruçar sobre essa discussão também. Ali, ó, fiscalizar e elaborar leis. Fiscalizar o executivo. Olha só, tem uma lei que é proibido o uso de bicicleta no Parque Ipanema. Tem o ar e tal. Porém, e aí? Tem a lei, mas o pessoal anda do mesmo jeito. A prefeitura tem os fiscais que são pagos mensalmente pela sociedade, por nós, pelos contribuintes, para exercerem a função de fiscalizar essas ações. Eu acho que nós precisamos realmente levar à prefeitura essas demandas e dizer, olha, será que nós vamos esperar alguém ser atropelado por uma bicicleta para nós tomarmos providência? E agora, com o reforço da GCM, nós vamos ter condições de realmente fazer com que essa fiscalização seja mais efetiva. Tem uma outra situação interessante no Parque Ipanema, que me abordaram, né, eu estou andando toda a cidade, estou subindo morro, descendo morro, é Santa Rosa, é São Francisco, é Morro do Sossego. Está conhecendo Ipatinga? Não, na verdade, conhecer a gente já conhecia com 58 anos. Agora, conhecer com a profundidade que estamos conhecendo é algo assim fantástico, maravilhoso. E as pessoas nos abordam e apresentam alguns problemas para a gente. E um deles é essa questão da bicicleta, que você, né, acabou colocando aí para a gente, o uso da bicicleta nas pistas do Parque Ipanema. E a outra situação são os animais de estimação que estão sendo levados para o Parque Ipanema. E nada contra, aliás, eu acho que o convívio, né, nosso com os animais deve ser sempre incentivado, estimulado, né? Mas algumas pessoas levando pitbull sem a focinheira, né? A focinheira para o Parque Ipanema. Eu acho que é outra situação que nós vamos precisar estar conversando sobre isso. Já tem uma legislação sobre isso. Inclusive tem uma legislação, mas aí você falou sobre o cumprimento da legislação, né? Quem é que vai estar responsável por fazer cumprir essa legislação? A gente precisa realmente nos debruçar sobre isso. Porque de vez em quando a Polícia Militar faz um arrastão no Parque Ipanema com as bicicletas. Mas ele não pode ser de vez em quando, ele precisa ser permanente. Talvez não pela Polícia Militar, mas pela Guarda Civil Militar, pela Guarda Civil Municipal ou pelos fiscais da Prefeitura. Alguém precisa assumir essa função de fiscalizar. Porque muitas vezes sobrecarrega, porque se é uma lei municipal, não compete a PM ficar sobrecarregando a PM, porque se tem um fiscal de postura, não é a PM, agora nós temos a GCM. Isso, é a fiscalização do próprio município. Porque eu conversei com o comandante da GCM, que hoje já mudou o comando, né? Ele falou que ia ter, não sei quando, né? 24 horas GCM no Parque Ipanema. Olha, eu estou aqui me comprometendo com a sociedade ipatinguense. Até aqui eu fiz tudo por vontade própria. Agora eu estou pedindo a oportunidade de fazer realmente representando a vontade da nossa sociedade. Nós temos a vontade de ampliar o nosso projeto Realiza e Acontece, que a gente já executa. Por exemplo, eu pretendo ampliar a segurança. Como? Através do projeto Melhor Prevenir, né, que nós já citamos aqui, para ampliar o apoio a projetos que afastem as crianças e adolescentes das drogas. Nós vamos também combater a miséria. Como? Através do programa Fome Tem Pressa, onde nós estaremos fazendo parceria com empresários, com empresas que são sensíveis a essa luta contra a miséria. Qualificar cidadãos é o projeto que nós também pretendemos fazer. Como? Nós estaremos com o programa Capacita e Vence, que é uma proposta viável, simples, para quê? Para oferecer cursos de capacitação e qualificação profissionais principalmente direcionado àquelas pessoas que estão mais vulneráveis socialmente. Nós temos também a proposta de fortalecer as instituições organizadas. E para isso, nós estaremos implantando em Ipatinga o NOS, que é o Núcleo de Organização Social,
Como vai funcionar? Ele vai funcionar orientando tecnicamente as instituições organizadas para que elas possam captar recursos estaduais, recursos federais, recursos que estão disponíveis e as entidades não têm acesso porque não estão preparadas técnica, jurídica e contabilmente para isso. Incentivar a cultura. Nós já fazemos, nós já realizamos o Fest Gospel Ipatinga, que é um projeto de grande apelo para a cultura gospel. E o meu pedido aqui para o nosso eleitor é que fique atento. Tem muita gente se apresentando como salvador da pátria ou como conservador maior, né, na nossa pátria. Não acreditem nisso. Pesquise o passado do seu candidato. Veja realmente se o candidato tem o condão de realmente defender aquilo que o conservadorismo propaga. Porque hoje nós temos pessoas se apresentando como conservador, mas que na verdade nunca esteve em nenhum dos movimentos que nós realizamos nos últimos 5 anos em Ipatinga. Vote em quem já faz, porque votar em quem já faz toda a diferença. E é por isso que eu estou dizendo, Joel Souto, 35123, valores que transformam. É a direita presente. É hora da mudança, né, Joel? Muito obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais. E no dia 2 de janeiro, eu estarei te entrevistando aqui como o novo vereador da cidade de Ipatinga. Olha, eu agradeço, estou trabalhando para isso e eu tenho certeza que com o entendimento dos eleitores, né, que estão buscando realmente o vereador que queira ser vereador, eu estou me oferecendo e me propondo a ser o vereador que Ipatinga precisa. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém.